Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para a videoaula de hoje eu trouxe esse pullover infantil para criança de 1 a 2 anos e eu vou ensinar o passo a passo para vocês. Para fazer essa peça eu utilizei a lã Clube 500 da Pinguim, ela tem a Tex 500, toda a lista de material eu vou deixar na descrição para vocês. Também vou deixar na descrição algumas sugestões de quantas correntinhas iniciar para outro tamanho, mas são sugestões e lembrando que é múltiplo de 8, então vão contando de 8 em 8. O correto é vocês tirarem a medida do contorno do corpinho da criança, da cava, até a altura que vocês desejam, da parte da costinha, essa peça vai sair perfeita nesta criança. Estou programando aí, já colocando, trabalhando em outros modelos, outros tamanhos. Na playlist tem outros tamanhos, aí você vai poder fazer acompanhando e ter a medida certinha. Esta peça está com 56 na circunferência, 38 na altura e eu gastei aqui 190 gramas para fazer esta peça. Todas estas informações vou deixar na descrição para vocês. Antes de iniciar a videoaula, eu convido você que está aqui visitando o canal, se ainda não está inscrito, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade do canal, compartilhe em suas redes sociais e se gostar do meu trabalho, não esqueçam de deixar um joinha. Visitem a playlist para quem é apaixonado como eu por gorros, boinas, por cachecóis, tem muitos modelos lindos, mais de 50 modelos de gorros, todos diferentes, muitos exclusivos, boinas, cachecóis. Dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Essa peça aqui eu fiz para 1 a 2 anos, mas eu fiz ela bem soltinha, dependendo da criança, até uns 3 anos ela serve, tá? A proposta da peça é sobrepor outra, então ela tem que ser bem soltinha. Ficou uma peça bem bacana. Vamos lá para a nossa videoaula e uma ótima aula a todos vocês. Fiz aqui um cordão com 80 correntinhas. Em centímetros, eu fiquei com 48 centímetros, que é a circunferência do corpo na medida que eu estou fazendo. Eu vou deixar aí para vocês uma tabela com sugestões, tá? De medidas. Só que vocês têm que ficar atento que o nosso trabalho é múltiplo de 8. Então, vocês vejam centímetros, mas vão contando de 8 em 8. Se faltar alguma correntinha, vocês acrescentem para ficar múltiplo de 8. Feito isso, eu vou fechar o meu círculo na primeira correntinha com ponto baixíssimo. Agora aqui eu vou subir 3 correntinhas e vou circular o meu trabalho fazendo pontos altos. Essas 3 correntinhas já conta como ponto alto. E vou circular fazendo um ponto alto para cada correntinha. Só fazer ponto alto, eu vou circular todo o trabalho e retorno com vocês para ir para a próxima carreira. Só fazendo um ponto alto para cada correntinha. Fiz aqui os meus pontos altos. Antes de fechar aqui, você que está iniciando, você confere se tem a quantidade de pontos que você iniciou. Eu iniciei com 80 correntinhas, eu tenho aqui 80 pontos altos, que é múltiplo de 8. Cheguei aqui, já conferi, vou fechar aqui na minha terceira correntinha com ponto baixíssimo. Aqui agora vamos trabalhar o ponto barra 1 por 1, que é o ponto alto em relevo pela frente e por trás. E para não fazer aqui, iniciar com 3 correntinhas e ficar aquele fica um risco aqui, não fica legal. Então, eu sempre faço dessa maneira e sempre vamos iniciar desta maneira aqui, o nosso ponto barra. E quando finalizar, vocês vão ver que ele vai ficar simbolizando o ponto alto relevo pela frente, fica bem legal, tá? Então, eu estou aqui, eu vou passar a agulha por trás do meu ponto, buscar o meu fio e vou tirar estas 2 laçadinhas. É um ponto baixo, tá? Tirei aqui minhas 2 laçadinhas, vou fazer 2 correntinhas. Então, sempre vou iniciar desta maneira, tá? Fazer mais uma vez para quem está iniciando e não sabe. Então, o início da barra vai ser sempre desta maneira. Eu vou passar a minha agulha por trás, busco meu fio, tiro estas 2 laçadinhas e faço 2 correntinhas.
E quando eu for finalizar esta carreira, eu finalizo com ponto baixíssimo nesta segunda correntinha e já passo a agulha por trás e faço o que eu acabei de mostrar para vocês. Ele vai simbolizar o nosso ponto alto em relevo pela frente. Agora o próximo eu faço por trás. Para quem não sabe, ponto alto, relevo por trás, eu venho, coloco a agulha de trás para frente, passo por cima do meu ponto, busco o meu fio, estico a minha laçada e tiro como eu tiro o ponto alto de 2 em 2. E o pela frente eu passo a agulha por trás, busco o meu fio e tiro 2 e 2, como tiramos no ponto alto normal. Então, agora é um por trás, eu passo por cima do meu ponto, busco o meu fio e tiro 2 e tiro 2. Agora, pela frente eu passo, busco, tiro 2, tiro 2. Por trás, busco o meu fio, estico, tiro 2, tiro 2. Pela frente. E desta maneira eu vou fazer por toda a volta. O por trás eu vou passar por cima do meu ponto. E o pela frente eu passo por trás do meu ponto para buscar o meu fio. Então, dessa maneira eu vou fazer por toda a volta, ainda venho finalizar esta carreira com vocês. Fiz aqui esta minha carreira, fiz a volta toda, ponto barra, fiz o meu último ponto aqui. Como eu falei para vocês, sempre vamos finalizar desta maneira. Eu fiz aqui aquele ponto por trás e 2 correntinhas. Eu vou sempre finalizar na segunda correntinha com ponto baixíssimo. E olha como ele fica super certinho, o ponto da maneira que eu mostro para vocês, é a maneira que eu sempre faço. Então, ele simboliza bem um ponto em relevo pela frente. Fica bem legal, não fica aquelas 3 correntinhas aqui que não fica bacana. Tá? Bom, agora vamos para a segunda volta, sempre dessa maneira vamos iniciar, passando a agulha por trás, busco o meu fio, faço esse ponto baixo pegando por trás e 2 correntinhas. Esse é meu ponto em relevo pela frente. E da maneira que o meu ponto se apresenta, eu vou continuar. O que eu tenho por trás, eu vou continuar fazendo por trás, e o que está pela frente, eu vou continuar pela frente. Então, da maneira que o ponto se apresenta, você vai continuar fazendo. Eu vou fazer aqui umas 4 carreiras, mais ou menos, é geralmente o que eu faço para as barras. Eu vou fazer as minhas carreiras e retorno com vocês. Fiz aqui a minha barra, eu fiz aqui um total de 3 carreiras do ponto barra, contando com a primeira carreira de pontos altos, 4 carreiras. Mas do ponto barra, 1 por 1, foram 3 carreiras. Em centímetros, a barra é uma coisa bem de cada um. Tem gente que gosta de barra maior, outros menores. Deu quase 5 centímetros, tá? Mas a barra, se você gosta maior, mais larga, você faz. Se gosta mais estreitinha, tá? Faz estreita. Aí é mais do gosto de cada um. Agora aqui eu vou subir 3 correntinhas e vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui, tá? Chegando aqui no final, sempre você confere, quem está iniciando, confere, porque de repente você pulou algum ponto, deixou de fazer alguma coisa, aí vai faltar ponto para o trabalho ficar legal, tá? E você vai ter que desmanchar e voltar tudo novamente. Então, quem está iniciando, é uma dica, confira certinho que os pontos estão como você iniciou, a mesma quantia, tudo certinho, tá? Então, eu vou fazer agora um ponto para cada ponto que eu tenho aqui, vou finalizar aqui esta carreira com os meus 80 pontos altos. Aí, vamos iniciar a parte do nosso desenho do ponto. Eu vou fazer aqui os meus pontos altos, fazer toda a minha volta e retorno com vocês. Só fazer um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui do meu ponto em relevo. Finalizando aqui a minha carreira de pontos altos, vou na minha terceira correntinha e fecho aqui com ponto baixíssimo. Agora vamos iniciar o desenho do nosso ponto. Uns chamam de bloquinhos, outros de cesta. O importante é que o ponto é bem bacana, né? E vamos lá então. Então, vamos iniciar passando, já contando este ponto, eu vou passar a agulha por trás, da mesma maneira que eu fiz o ponto barra aqui. Vou subir 2 correntinhas, ele simboliza o meu ponto em relevo pela frente. Vou no próximo, outro ponto alto em relevo pela frente. Vou no próximo, outro ponto alto em relevo pela frente.
vou no próximo, outro ponto alto em relevo pela frente. Então, aqui eu fiz 4 pontos altos em relevo pela frente. Agora, eu vou nos próximos 4 e faço os 4 por trás. Busco meu fio, tiro minhas laçadas, da maneira que fizemos aqui, tá? Ponto alto relevo por trás agora. Estico, venho de trás para frente, passo por cima do meu ponto, busco meu fio. Da maneira que eu expliquei aqui, vocês vão fazer aqui, quem não sabe fazer, tá? Então, eu vou fazer agora aqui, finalizei 4 por trás. Então, eu fiz 4 ponto alto relevo pela frente, contando esse inicial, e 4 por trás. Agora, eu faço 4 ponto alto relevo pela frente. Esse ponto é o mesmo que fazemos em todas as barras de gorro, boina, blusas, tá? Casacos, é a mesma coisa. 4 ponto alto relevo pela frente. E agora eu faço 4 em relevo por trás. Desta maneira, eu vou dar toda a volta no trabalho. É bem simples, vou fazer 4 pontos alto relevo pela frente, 4 por trás. Sem pular nenhum ponto, vou direto à carreira, tá? 4 pela frente, 4 por trás, 4 pela frente, 4 por trás. E desta maneira, eu vou fazer todos os meus pontos, aí ó, 4 pela frente, 4 por trás. 4 pela frente, 4 por trás. Eu vou fazer toda a volta e retorno com vocês. Fiz aqui toda a minha volta, cheguei aqui no ponto que iniciamos, olha, minhas 4, aí finalizei as 4 por trás certinho, vou vir aqui na minha segunda correntinha, olha, que nós iniciamos com aquela laçadinha pela frente e 2 correntinhas. Eu vou sempre finalizar nesta segunda correntinha com ponto baixíssimo. E de onde eu estou aqui, olha, para vocês verem que não fica aquelas 3 correntinhas feias aqui. Ele imita bem o ponto relevo pela frente, para não ficar aquele risco de correntinhas, né, no trabalho. Da mesma maneira, eu vou iniciar todas as carreiras. Já vou passar a minha agulha aqui por trás, vou buscar o meu fio e vou fazer 2 correntinhas, que simboliza o ponto alto relevo pela frente. E vou vir fazendo da maneira que fiz na primeira carreira, da maneira que ele se apresenta. Eu fiz esses 4 pela frente, vou continuar fazendo os 4 pela frente. Os outros próximos 4 eu fiz por trás, então farei por trás. E desta maneira eu vou continuar o trabalho. Esta aqui é a segunda carreira do desenho do meu ponto. Aí, fiz 4 pela frente, 4 por trás. Do jeito que o ponto se apresenta, eu vou só repetir. 4 pela frente, 4 por trás. Agora, esses próximos 4 eu vou fazer pela frente, esse por trás. E assim, do jeito que ele se apresenta aqui, eu farei nas próximas carreiras. Então, essa aqui é a segunda carreira do ponto, que é o desenho, né? 4 pela frente, 4 por trás. Eu vou fazer 5 carreiras dessa. Esta é a segunda, vou finalizar ela e fazer mais 3. Quando eu concluir as 5 carreiras, eu volto com vocês. Não tem erro, mesmo quem está iniciando, olha, esses 4 são pela frente. Farei pela frente. 1, 2, 3, 4. Os próximos 4 eu fiz por trás. Então, farei novamente por trás. Vamos fazer da maneira que ele se apresenta desde a primeira carreira, vamos repetir em todas as próximas carreiras, tá? Então, é 4 pela frente, 4 por trás, só fazer esta repetição até completar 5 carreiras do desenho do ponto, tá? Vou finalizar essa segunda da maneira que eu expliquei aqui para vocês na segunda correntinha com ponto baixíssimo e já inicio aqui mesmo e vou completar as minhas 5 carreiras e retorno com vocês. Finalizei aqui as minhas carreiras e eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras nesse modelo que eu falei para vocês. 4 pela frente, 4 por trás. Já fechei aqui com ponto baixíssimo na minha segunda correntinha. Agora vamos fazer ao contrário do que estávamos fazendo. Esses 4 aqui fizemos pela frente, então agora vamos fazer por trás. Então, para iniciar, eu vou passar a minha agulha por trás do meu ponto, buscar o meu fio, fazer
essas 2 laçadinhas e tirar e fazer 2 correntinhas. É a mesma coisa, só que pegando por trás. Fazer mais uma vez com vocês. Quando é pela frente, estávamos fazendo desta maneira, certo? Tirava a laçadinha e fazia as 2 correntinhas. Agora vamos fazer ao contrário. Agora eu vou passar ela por trás, passar por cima do meu ponto. Passei a agulha por cima, busquei o meu fio, saí do outro lado, tiro as 2 laçadinhas e subo 2 correntinhas. Mais uma vez, para não ficar dúvida, que nós vamos fazer isso por várias vezes. Então, por trás, você vai passar a agulha, vir de trás, passa por cima aqui, busca o seu fio, traz ele aqui para trás, tira as 2 laçadinhas e sobe 2 correntinhas. Ele vai simbolizar o nosso ponto alto relevo por trás. Vou no próximo e faço o ponto relevo por trás. Vou no próximo e faço por trás. Os que eram pela frente agora passam a ser por trás e no próximo por trás. Esses aqui estavam por trás, agora eles vão passar a ser pela frente. Ponto alto relevo pela frente, ponto alto relevo pela frente, ponto alto relevo pela frente e ponto alto relevo pela frente. Os 4 que eram pela frente, aqui ficaram 4 por trás e os 4 que eram por trás ficaram pela frente. Mais uma vez com vocês, esses 4 estão pela frente, eu vou fazer por trás agora. Vou buscar o meu fio e fazer ponto alto relevo por trás. Vou passar ele por cima do meu ponto, a agulha por cima do ponto, busco o meu fio, passo a agulha por cima do meu ponto, busco o meu fio. É bem facinho, é só vir de trás para frente, passo por cima do meu ponto, busco o meu fio e tiro como eu tiro o ponto alto. Aí, esses que eram pela frente passaram a ser por trás. E esses que são por trás, agora passam a ser pela frente. Então, esta será a sequência nas próximas carreiras. Agora faremos 5 carreiras desta maneira aqui, tá? Aí, a sequência que eu fizer nesta carreira, eu vou repetir nas próximas 4. São 5 carreiras. Eu vou fazer essa carreira inteira e volto mostrar para vocês. Finalizando a minha carreira, cheguei aqui, vou fechar com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Finalizei a minha carreira. Esta é a primeira das próximas 5. Vou fazer agora mais 4 carreiras da maneira que ele se apresenta nesta que acabamos de fazer, porque são 5 carreiras de cada maneira. Então, eu vou pegar a minha agulha, vou dar a volta por trás, vou vir passar por cima do meu ponto, desta maneira que eu já expliquei para vocês. Mais uma vez, vou vir com a minha agulha, passo por cima do meu ponto, busco o meu fio, trago ele para cá e tiro as 2 laçadinhas. E faço 2 correntinhas. E sempre vou finalizar nesta segunda correntinha com ponto baixíssimo. Então, esse primeiro ponto já está feito. Vou para o próximo. Ponto, pego por trás. Vou para o próximo, por trás. São 4 de cada jeito. 4 por trás e 4 pela frente. Fiz aqui os meus 4 por trás. Agora, eu venho nos 4 que estão pela frente. Eu vou continuar fazendo da maneira que ele se apresenta nesta carreira. São 5 carreiras agora desta maneira. Pela frente, da maneira que eu fiz esta última carreira, da maneira que eles se apresentam, eu vou fazer as próximas 4 carreiras. Por trás, esses 4 por trás, então agora eu vou por trás. 1, 2, 3 e 4. Os próximos 4 pela frente, eu vou seguir pela frente e desta maneira vamos fazer, tá? Pelas próximas 4 carreiras. Eu já fiz uma completa aqui com vocês, estou na minha segunda, eu tenho que fazer 5 carreiras para fazer da maneira que fizemos o primeiro bloquinho. Aí, aqui eu fiz 5 carreiras na mesma posição. Agora, nós invertemos a posição. Esses que eram pela frente aqui, passaram a ser por trás.
e os que eram por trás aqui passaram a ser pela frente. É só essa modificação. E vou fazer, estou iniciando a segunda carreira, vou fazer 5 como eu fiz aqui. Só para mostrar para vocês, eu tenho um outro que eu estou fazendo aqui adiantado, aí, olha. 5 carreiras pela frente e já estou na terceira por trás. É só seguir, porque ele vai ficar diferente, tá vendo? Aqui tudo pela frente, agora aqui tudo por trás, aqui era por trás, passou a ser pela frente. Então, é só essa sequência e eu vou fazer assim até eu atingir a altura da cava. Aqui, no meu caso, para a idade que eu estou fazendo, eu vou fazer até eu atingir mais ou menos 24 centímetros, tá? Então, eu vou fazer mais um pedaço aqui. Se você tiver a criança por perto, você mede embaixo do bracinho até o comprimento que você quer, tá? Se você não tiver a criança, você pode pegar uma blusinha da idade da criança, aí você só deixa um dedinho, 1 centímetro ou 2, sobrando, né, da cava da blusa, da camisa, e mede para você ver. Eu aqui no caso, eu vou fazer 24 centímetros, tá? Então, se você tiver uma blusinha, você coloca a fita na altura que você quer e onde está a cava da blusinha, você tira aí um dedo mais ou menos, tá? E mede até aqui só. Aí essa parte você faz. Então, eu vou fazer meus 24 centímetros, aí eu retorno com vocês para dar continuidade. Finalizei aqui as minhas carreiras e como vocês podem ver, iniciamos com o relevo por fora, depois fiz por dentro, por fora, por dentro e assim em todos os bloquinhos. Foi desta maneira como eu expliquei para vocês. Eu estou aqui com 24 centímetros, tá? 24 centímetros, eu fiz 2 marcaçõezinhas, uma de cada lado aqui, marcando bem o meinho, tá? Deixei a costura pro lado de trás, eu vou arrematar aqui daqui a pouco, deixei nas costas, que é onde eu fiz o encontro de carreira, eu vou deixar para as costas. Agora aqui vamos fazer a divisão para a cava. Então aqui eu tenho o meio, certo? Eu vou contar 1, 2, 3, 4. Vou marcar aqui, deixar meu marcador aqui no meu 5º ponto. Aqui é onde eu inicio a carreira para cá. Agora, do lado de cá, eu tenho aqui o meu meinho, certo? 1, 2, 3, 4. Eu coloco um marcador no meu 5º ponto. Eu só vou iniciar o meu trabalho a partir do 5º ponto. Esses 4 vão ficar livres para a cava. Então, eu fiquei com 4 pontos aqui e 4 pontos aqui para a cava. Agora, nas costas, farei a mesma coisa. Vou pegar o meu marcador e vou contar aqui. 1, 2, 3, 4. Vou aqui no meu 5º ponto e deixo aqui. Eu vou iniciar aqui, até aqui que eu venho minha costura. Esta parte vai ficar livre. Pego outro marcadorzinho e faço a mesma coisa do lado de cá. Tô aqui com o meu meio, 1, 2, 3, 4. Aqui no 5º, eu vou trabalhar daqui para frente. Então, eu fiquei com 4 pontos do lado de cá e 4 do lado de cá, que eu vou deixar esses 8 pontos livres. Esse aqui do meio foi só para fazer a marcação do meio do trabalho, posso tirar. Então, aqui eu tenho 8 pontos que vão ficar livres para a cava. E o mesmo eu fiz do lado de cá. 4 pontos para cá e 4 pontos para cá. 4 para frente, 4 para as costas. Total, 8 pontos. E esse do meio aqui eu vou tirar, foi só para marcar. Eu vou agora arrematar esse fio e volto a iniciar a carreira com vocês. Vou cortar, arrematar para iniciar a nova carreira. Eu cortei aqui o meu fio das costas, eu vou depois arrematar ele junto. E aqui eu vou começar pelas costas, que é onde eu fiz a emenda de carreiras. Então, aqui eu tenho o meu 5º ponto, né? Esses 4 da cava ficam livres. Eu vou começar por este aqui. Então, vou buscar o meu fio, vou prender ele aqui, vou cruzar já para ele ficar seguro aqui. Vou fazer aqui uma correntinha. E aqui, os últimos 5 eu fiz por fora, né? Relevo pela frente. Agora, eu vou fazer o relevo por trás. Então, da maneira que eu expliquei até agora para vocês, eu vou passar a minha agulha por trás, vou buscar o meu fio,
Vou trazer, tiro as 2 laçadinhas e subo 2 correntinhas. Ele vai me representar o relevo por trás. Esta parte aqui, como é da cava, depois vamos arrematar e vamos fazer a parte de ponto certinho aqui para ficar mais bacana a nossa peça. Agora é por trás. Vou deixar esse fio aqui já para ficar. O próximo também por trás. Então, agora, os que estavam pela frente, agora vão ser por trás. E o que estavam por trás vai ser pela frente. E desta maneira, eu vou seguir o meu trabalho. Agora aqui, os 4 estão por trás, agora serão pela frente. E dessa maneira, eu vou até o final da carreira, como estamos vendo todo o trabalho. Agora, são os próximos bloquinhos, os próximos 5, eu vou alternar. Aí, tá pela frente, agora vai ser por trás esses próximos. Então, agora eu vou seguir até o final da carreira e retorno com vocês para mostrar, para virar ali, que agora nós vamos trabalhar em carreiras de vai e vem. Eu vou fazer ali até o marcador e retorno com vocês. Fazendo a mesma coisa que eu fiz até agora, tá? Cheguei ao final da minha carreira, fiz deste marcadorzinho aqui até o outro. Esta carreira é a primeira do bloquinho de 5 em posição diferente, tá? Então, a gente, quando virar agora, nós temos que ter esta atenção. Fiz os meus 4 pontos aqui. Agora, eu vou fazer o último aqui com vocês. Esses aqui pela frente. Vou virar o meu trabalho. E eu tenho que trabalhar de forma que ele continue na mesma posição do lado direito do meu trabalho. Então, esse primeiro, vamos fazer daquela maneira que eu já mostrei para vocês, que eu sempre faço, tá? Então, aqui, eu vou passar a minha agulha por trás do meu ponto, buscar o meu fio, vou trazer ele aqui, eu vou tirar essas 2 laçadinhas e fazer as minhas 2 correntinhas. Ele simbolizou o ponto por trás. Eu estou fazendo por trás porque aqui ele tem que ser pela frente. Agora, o próximo, eu vou buscar o meu fio, trazer e vou tirar 2 e 2. O próximo, vou buscar o meu fio, ó, trago ele pela frente, tá vendo? Tiro 2 e tiro 2. Mais uma vez, vou colocar a agulha aqui, vou buscar o meu fio e já trago ele aqui na frente e tiro 2 e tiro 2. E ele ficou na mesma posição dos que eu tenho lá, tá bom? Tem que estar na mesma posição. Agora, eles têm que seguir a mesma posição do primeiro, do bloquinho. Esses aqui, eu vou fazer do jeito que ele está aqui, porque lá ele vai sair por trás. Ó, vou fazer aqui pela frente, porque do outro lado ele está por trás. Vocês vão fazendo e conferindo, não é difícil, é só questão de atenção. Ó, fiz assim, aí ó, o primeiro agora que esse bloquinho é por trás, ele ficou por trás, tá vendo? Agora esse aqui, ele está por trás aqui, mas aqui ele é pela frente, olha. Então, eu vou ter que fazer daquela maneira ali que eu mostrei para vocês. Eu vou passar a minha agulha aqui por trás, eu vou buscar o meu fio e vou tirar 2 e 2. A mesma coisa, busco o meu fio, trago ele aqui e tiro 2 e tiro 2. Novamente, busco o meu fio, trago ele aqui na frente e tiro 2 e tiro 2. E ele ficou aí, ó, pela frente, entendeu? Ele tem que ficar na mesma posição do lado de lá. Mais um. Busco o meu fio, tiro 2 e tiro 2. Os 4 aqui na mesma posição que eles estão na frente do meu trabalho. Aqui é a primeira e a segunda carreira, primeira e a segunda carreira. Então, na posição que eu fiz o lado de lá, tem que seguir certinho aqui. Não é difícil, dá a impressão, nossa, eu vou me embananar. Não, é questão de esfriar a cabeça, prestar atenção que não é difícil. Agora, esses 4 aqui, eu vou fazer do jeito que ele está aqui pela frente, porque aqui ele vai representar que está por trás, olha. Seguindo da maneira que eu estou fazendo aqui, que vai dar certinho, tá? Dá a impressão de ser uma coisa difícil, não vou conseguir, não vai dar certo, dá sim. Tudo quando a gente está meio querendo dar errado, você para, vai fazer alguma coisa, distrai a cabeça e volta que dá certo. Só consegue quem insiste, tá?
Bom, aí ó, fiz aqui por aqui pela frente, mas ele deu certinho, porque na carreira que é a frente do meu trabalho, ele tá por trás. E dessa maneira, eu vou fazer até a marcação aqui desta cava, e vou voltar mais uma vez explicando para vocês. Vim fazer o finalzinho aqui com vocês. Ó, esses aqui eu estou pegando por trás, porque lá do lado de lá, que é a frente do meu trabalho, ele está pela frente. Então, mais uma vez, ó, vou passar a agulha, vou vir de trás para frente, vou buscar o meu fio e trago ele aqui, olha, na frente, tá? E tiro as 2 e 2. Aí, olha, ficou certinho, ó, da maneira que ele tem que ficar aqui, tá? Da maneira que eu fiz a primeira carreira, as outras carreiras têm que estar da mesma maneira. Agora, aqui no finalzinho, esse aqui, ele já vai sair lá pela frente. Então, nós vamos fazer aqui, ele vai sair lá como se estivesse pegando por trás. Então, aqui, eu vou fazer desta maneira. Pegar ele pela frente, do jeito que ele está se apresentando aqui, porque lá por trás, ó, ele vai ficar como ele está desde a primeira carreira, por trás, tá bom? Agora, aqui, esse último ponto, que é o início nosso aqui, eu vou pegar na terceira corrente, na segunda correntinha aqui, tá? Esse aqui, para ele ficar retinho aqui. Então, esse último eu vou sempre fazer finalizando desta maneira. Vou pegar aqui na minha segunda correntinha e vou finalizar aqui. Esse ponto vai ficar aqui com a barra que vamos fazer na volta da cava, tá? Fiz isso, vou virar o meu trabalho. E vocês vão ver que aí, ó, ele está na posição certinha, que é a frente do meu trabalho. Aí. Ó, frente, por trás, pela frente, por trás, pela frente. Continua na posição que eu fiz o primeiro. Agora, aqui eu estou com a frente do meu trabalho, então aqui já é fácil mesmo. Nós vamos fazer aqui, ele está por trás, então agora aqui vamos passar a agulha por trás, pela frente aqui do meu ponto. Vou buscar o meu fio, passar ele para lá, tiro as 2 laçadinhas e faço 2 correntinhas. E quando eu for fechar, eu fecho nessa primeira correntinha. Agora, eles vão fazer da forma que já estamos fazendo desde o começo. Por trás. Vou pôr a agulha, passar por cima do meu ponto, busco o meu fio e tiro 2 e tiro 2. Fazer bem devagar para vocês verem, ó. Vou passar, ó, dei a laçada, vou passar a agulha por cima do meu ponto, busco o fio e trago ele aqui, olha. E tiro 2, e tiro 2. Esse aqui vou fazer da forma que ele está se apresentando, que é pela frente. 1, 2, 3, 4. Agora, os próximos 4 por trás. Só que como eu estou com o meu trabalho virado para mim, tá mais fácil. Então, eu vou passar o fio, passar a agulha por cima, tiro 2 e 2, dou a laçada, venho com a agulha de trás para frente, passo por cima do meu fio, busco, tiro 2, novamente, passo a agulha, tiro 2. Isso aqui é a maneira que já estamos fazendo desde o início do trabalho. Só quando vira para o lado contrário que fica meio complicado. Eu vou fazer até aqui, vou voltar a virar mais uma vez com vocês para fazer a parte de dentro, porque a parte de dentro tem que fazer de forma que aqui continue na mesma posição. Chegando ao final da carreira, aqui como eu estou na frente, né, a parte de fora do meu trabalho, eu estou fazendo aqui nesta carreira da maneira que eu fiz por todo o trabalho. Pela frente. Esses 4 últimos são pela frente, relevo pela frente. E esse último, como eu expliquei, vamos fechar na segunda correntinha, para que o trabalho fique mais alinhado na hora de fazermos a barrinha aqui, tá? E essa parte vai ficar escondida porque nós vamos fazer a barra aqui depois. Fiz isso, vou virar o meu trabalho. Explicar mais uma vez aqui. Então, aqui eu vou ter que fazer por trás, porque ele tem que ficar, a parte da frente do meu trabalho, ele tem que ficar relevo pela frente. Então, da maneira que eu
fiz com vocês até agora. Eu vou passar a agulha aqui, vou buscar o meu fio, trazer ele pela frente, tiro as 2 laçadinhas e subo 2 correntinhas, onde eu vou fechar na carreira quando eu estiver voltando. Agora eu vou fazer, ó. Dei a laçada, trago a minha agulha, pego aqui o meu fio e trago ele pela frente, olha. E tiro 2 e tiro 2. Mais uma vez. Vou vir da frente para cá, olha. Passo por cima do meu ponto, busco o meu fio e tiro 2 e 2. Mais uma vez, olha. A frente do trabalho é aqui. Eu vou vir com a agulha da frente, passo por cima do meu ponto, olha. Busco o meu fio, se quiser segura aqui, olha. E tiro 2 e 2. Desta maneira, eles ficaram na mesma posição que eu estou fazendo esse bloquinho. Aí, fazer mais um com vocês, mais um bloquinho aí, vamos seguir. Esse aqui, do jeito que ele está pela frente, eu faço pela frente. Que ele vai sair do outro lado por trás. Aí, ó, tá vendo? Ele ficou na posição certinha aqui. Vocês vão fazendo e vão olhando. Agora, esse aqui é por trás, fazer mais uma vez esse com vocês, vocês vão vir com a agulha da frente para cá, passo por cima do meu ponto, busco e saio com ele aqui. E tiro 2 e 2. Mais uma vez, eu vou vir com a agulha, passo por cima do meu ponto, busco o meu fio, estico e tiro 2 e 2. Mais uma vez, vou passar a agulha por cima do meu ponto, buscar o fio e tiro 2 e 2. São 4 pontos, vou fazer nos 4 e tirei 2 e 2. E desta maneira, ele ficou na posição que tem que estar aqui. Então, olha, expliquei, fiz vários carreiros para vocês realmente pegarem. Qualquer coisa, volta um pouquinho o vídeo, vão devagar. Se você é iniciante, você vai encontrar uma certa dificuldade, mas não desiste, vai fazendo, para um pouquinho, descansa a cabeça, vai lá, vira, olha direitinho, volta o vídeo que você consegue. Eu vou fazer aqui, aproximadamente de onde tem a marca da cava, eu vou fazer uns 14 centímetros mais ou menos, tá? Eu vou fazer aqui os 14 centímetros da maneira que eu expliquei para vocês e retorno. Finalizei aqui a parte das costas e eu fiquei com, pegando aqui da minha cava, eu fiquei com 13 centímetros e um pouquinho, ó. Não chegou a 14, tá? 13 e um pedacinho aqui, 13 e um pouquinho. Como eu falei, tem que fazer entre 13 e 14 centímetros. Feito isso, agora nós vamos fazer 8 pontos do lado de cá e 8 do lado de cá, que é para a costura do nosso ombro, mas seguindo os pontos do jeito que eles estão aqui. Aqui, pro lado direito meu, eles estão para dentro, certo? Então, eu vou fazer aqui. Vocês peguem da maneira que vocês acharem mais fácil para vocês, tá? Aí vão olhando o ponto, a posição que ele está, aí vocês vão achando a posição, a forma melhor de fazer. Como ele está para dentro, o lado direito do meu trabalho é esse. Então, eu vou fazer ele por aqui para que ele apareça pela frente. Então, eu vou buscar o meu fio, vou esticar. 1, 2 e 3. 4 com que eu iniciei. Então, aí pro lado direito do meu trabalho, ele continua na mesma posição. E esses 4 aqui que estão por fora, eu vou fazer por fora. Eu vou fazer 8 pontos de cada lado, tá? Que vai ser para a costura do nosso ombro. Fiz 4 para dentro, 4 por fora. E finalizo aqui o meu trabalho nesta carreira. Vou buscar, esse pedaço aqui vai ficar para a costura do ombro. Agora, eu corto o meu fio, vou cortar com uma certa sobra e vou puxar aqui e arrematar e vou deixar aqui para a hora que for costurar, tá? Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Eu vou amarrar o meu fio
e vou fazer 4 pontos do lado de cá e 4 do lado de cá, da mesma maneira que eu fiz aqui na mesma sequência, tá? Esse aqui é o lado avesso, esse é o lado direito. Então, agora eu vou vir aqui no meu ponto, vou amarrar o meu fio aqui no último, para não ficar lá no meio. Vou amarrar aqui, vou buscar o meu fio. Vou prender ele aqui. Com uma correntinha eu seguro ele. Ele está por dentro, né? E aqui pro lado direito ele vai ficar por fora. Então, eu vou dar a laçadinha aqui por trás, buscar. Vou tirar e fazer minhas 2 correntinhas. E vou seguir fazendo lado direito. Aí vocês vão olhando que vocês pegam o jeito, porque não é difícil. É só mesmo questão de atenção. Ele está pro lado direito por fora, então eu vou fazer assim. É só vocês virarem o trabalho desta maneira aqui para vocês, ó. Eu estou fazendo ele por fora, certo? Então, aí, ó, ponto alto e relevo por fora. Vou fazer os meus 8 aqui, vou arrematar o meu fio e vamos passar para a parte da frente, tá? Esse aqui já ficou da forma certa que ele tem que ficar. O lado direito para dentro. Esse aqui eu faço do mesmo jeito que ele está aqui, que daí ele vai sair da posição certa do lado de lá. Fiz os meus 8 pontos, vou cortar o meu fio aqui, e ficou 8 para cada lado, mas seguindo a mesma posição que ele está aqui. Eu vou arrematar esse fio e vamos partir para a parte da frente. Finalizei a parte das costas aqui com 8 pontos de cada lado, na mesma posição que eu estava seguindo. Aqui eu só estava com 2 carreiras, né? Fiz a terceira e finalizei na mesma maneira, tá? Porque cada bloquinho nosso tem 5 carreiras. Então, da maneira que ele se apresentou, eu segui o desenho do ponto certinho. Agora, vamos para o lado da frente. Meu fio já está aqui. Nós deixamos marcado aqui a parte da cava. Ficou os pontos separadinhos. Agora, aqui eu já tenho as 5 carreiras em cada posição. Então, agora aqui eu tenho que iniciar uma carreira da maneira oposta. Então, agora aqui eu vou passar a minha agulha por trás, vou buscar o meu fio, vou tirar aqui as 2 laçadinhas e subir 2 correntinhas. E vou seguir fazendo ele por trás. Busco o meu fio e vou tirando 2 e 2. Esses fiozinhos aqui arrematamos no final um a um, tá? Novamente, eu vou passar a agulha por cima do meu ponto, que agora eu estou fazendo em sentido contrário. Novamente. Agora, ele está por trás, eu vou pegar ele pela frente. É só fazer agora ao contrário do que ele estava. Nós vamos alternando 5 em cada posição nos bloquinhos para eles ficarem de maneira diferente. Então, aqui eles estavam pela frente, aí já comecei com eles por trás. Aqui eles estavam por trás, já comecei com eles pela frente. E aí, por trás, eu vou passar a agulha por cima, vou buscar o meu fio. Novamente, vai passar agora de ser por trás. Eu estou fazendo o lado direito. E dessa maneira eu vou até o final da minha carreira, fazendo meus 4 por trás. E meus 4 que eram por trás viram pela frente. Dessa maneira eu vou até ali, onde eu tenho meu marcador da minha cava e volto com vocês. Cheguei aqui
no meu último ponto onde eu tenho o marcador. Aqui é a minha cava. Então, aqui eu já modifiquei a carreira. Tínhamos 5 nessa posição, aí eu já inverti e comecei a fazer ele por trás. Aqui tínhamos 5 por trás, já inverti, estou fazendo pela frente. Esta é a parte direita do meu trabalho. Agora eu vou virar para o lado avesso e vou trabalhar voltando. Da maneira que eu já expliquei para vocês. Eu estou aqui, esses aqui são por trás, então eu posso passar aqui o ponto, puxar e fazer da mesma maneira. E subo 2 correntinhas. Esse primeiro ponto, não fiquem se habitolando a ele, preocupados, porque ele vai ser coberto. Caso você não consiga fazer da maneira que eu estou fazendo, não tem o menor problema, porque este ponto vai ser escondido, porque vamos fazer aqui a carreira de ponto barra, tá? Então, ele não vai ser, eu ponho ele assim nessa posição, para que ele fique alinhadinho, tá? Para ele ficar mais certinho aqui, não ficar retorcendo. Então, esse aqui, agora, eles estão por fora, é só eu fazer ele por fora. Busco aqui. Esse aqui, esses 4 são por fora. É bem simples, parece uma coisa difícil, mas não é, olha. Vou passar aqui a agulha. Segurem da maneira que ficar mais cômodo, melhor, mais confortável para vocês, tá? Fiz esse, agora esse aqui eu faço nessa mesma posição, porque do outro lado ele vai aparecer por trás. Aí vocês vão achando a forma melhor para vocês, mais confortável, desde que vocês sigam o posicionamento dos pontos. Da maneira que ele está feito, você vai seguindo até completar as 5 carreiras. Aí, ficou pela frente certinho a parte direita e a parte aqui por dentro. Então, desta maneira, vamos seguir. Esse aqui é por fora, então é só eu pegar por aqui. Eu vou seguir aqui até eu atingir os centímetros que eu preciso. Eu já expliquei ali na parte das costas, fiz várias vezes com vocês. Eu acredito que vocês já pegaram a forma. Volta um pouquinho o vídeo, façam devagar, não é difícil, vão fazendo devagar, volta. Ah, eu vou desmanchar, não consegui. Não, consegue sim. É só ter paciência que a gente pega o jeito, tá? Porque não é difícil. Na parte do avesso, esse aqui eu vou fazer pro meu lado aqui, porque ele vai sair pro lado de dentro. Aí é um caso só com vocês mesmo, olhando a peça, pegando ela, fazendo. E se errar, é normal. Errei, desmanche e faço outra vez. É assim que a gente aprende, errando. Aí a gente vai errando e vai aprendendo, até que uma hora a gente pega o jeito com a maior facilidade, tá? Volta um pouquinho o vídeo. Aí vocês vão ver que é uma coisa bem tranquila de fazer. A dificuldade é só pegar até pegar o jeito, tá? A dificuldade é até pegar o jeitinho do ponto. Pegou, vai tranquilo. E desta maneira aqui, eu vou fazer até eu alcançar os centímetros que eu preciso. E eu pegando desta maneira, ele vai ficando na posição certa do lado direito do meu trabalho. Quando virar o trabalho, é tranquilo que vocês vão seguir da forma que já iniciamos desde o começo. Muito fácil. Aí é só quando vira para o avesso que tem que ter um pouco mais de atenção. Bom, eu vou fazer aqui o meu e já retorno com vocês. Eu vou fazer a medida que eu preciso aqui para alcançar a parte da frente e separar os lados. Aproximadamente, eu devo fazer aí uns 7 centímetros, 6, 7 centímetros na parte da frente. Eu vou seguir nessa mesma posição que eu estou, fazendo 5 carreiras em cada posição, tá? Aí, ó, tá certinho o lado direito meu, ó. Eu vou fazer aqui até aproximadamente, eu consegui uns 7 centímetros, mais ou menos, tá? Mais ou menos 7 centímetros. Quando eu alcançar esses 7 centímetros, mais ou menos, aí eu vou separar os lados, aí eu vou subir, dando continuidade à posição que está o meu ponto, eu vou subir por mais umas 2, 3 carreiras, a quantidade que der para eu alcançar aqui, tá? Então, assim, de carreira de vai e vem vai ser uns 7 centímetros. Quando chegar nos 7 centímetros, eu vou continuar até alcançar aqui o ombro, só que separado. Eu volto a mostrar para vocês. Finalizei aqui esta parte da frente e eu fiquei aqui com 7 centímetros. Não tem problema se não der exatamente 7 centímetros, entre 6 e 7 tá um tamanho legal, tá? Não tem problema se não der exato.
eu coloquei aqui esses 2 marcadores, separando 8 pontos para cada lado. Então, agora vamos subir separadamente o lado de cá e o lado de cá, tá? Então, vou fazer 8 pontos aqui, da maneira que ele se apresenta, respeitando a posição que ele está na carreira e respeitando 5 carreiras em cada bloquinho, tá? Bloquinho virado para cá, 5 carreiras e assim por diante, da maneira que estamos fazendo até agora. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e volto, volto. Da maneira que fizemos, fazer só esse pedacinho com vocês, que eu já mostrei bastante isso aqui. Então, agora aqui eu vou voltar até eu fazer os 8 pontos. E vou fazer até eu encontrar aqui, aí eu fazendo a mesma coisa que eu vou fazer deste lado, eu vou fazer do lado de cá, tá? Então, aqui, o ponto na frente, ele está do lado de fora, então agora aqui eu vou passar a minha agulha, pegar, como eu já falei, não se prendam a preocupação com esse ponto aqui, porque ele vai ser encoberto pelo acabamento da barra, tá? Então, agora eu pego aqui, ele está por dentro, e vou fazendo as minhas carreiras de vai e vem só neste pedaço aqui. E depois eu encerro aqui e vou para o outro lado. Fiz os 4, agora eu venho para esses 4 aqui. Da maneira que eu já mostrei, expliquei para vocês, a gente vai continuar esta mesma sequência. Quando virar para o lado avesso, vocês só fiquem atentos que vocês estejam fazendo na posição que ele se apresenta do lado direito, respeitando os posicionamentos dele. Aí, ó. Então, dessa maneira, eu vou seguir até eu chegar aqui. Aí eu passo depois, já passo para o lado de lá, faço a mesma coisa. Aí eu falo para vocês a quantidade de carreiras que eu fiz aqui. Só carreiras de vai e vem, esse lado 8 pontos, do lado de lá 8 pontos. Finalizei aqui as minhas carreiras na parte da frente e eu fiz aqui um total de 5 carreiras a partir daqui, de onde nós paramos as carreiras inteiras. Fiz 5 carreiras do lado de cá, 5 do lado de cá, cortei, arrematei o meu fio. Agora eu vou virar para o lado do avesso para poder fazermos a costura. E aí, ó, ficou certinho aqui em cima. Agora eu vou unir essas 2 partes aqui, essas 2 aqui, e vamos dar sequência agora à parte de fazer os acabamentos nas cavas e na gola, tá? Eu vou virar no avesso, olha como ficou perfeita. Mesma forma que eu iniciei o desenho, eu segui dos 2 lados. Eu vou virar no avesso e vamos fazer agora a parte de costurar os ombros. Virei minha peça para o lado do avesso, vou unir aqui as 2 partes. Esse fio aqui depois arrematamos, que é o que eu finalizei agora a parte da frente. Vamos pôr bem certinho as 2 partes juntas e vamos pegar de um lado e de outro as 2 laçadinhas de cada lado e vamos fazendo a costura. Se você já tem o seu hábito de costurar de outra maneira, não tem problema, é importante que fique bem feito. Se você já gosta de costurar de outro jeito, pode fazer do jeito que você achar melhor. O importante é ficar uma costura legal, tá? Aí, ó, vou pegar as 2 laçadinhas do lado de cá, as 2 do lado de lá e vou costurando assim, fechando os 2 lados, pegando as laçadinhas bem certinhas, olha, aqui essas 2 e aqui essas 2 do lado de cá. E assim eu vou fazendo a minha costura até eu chegar ao outro lado, aqui do lado de cá, vou até o último pontinho, chegando aqui eu pego até as 2 últimas laçadinhas, arremato fazendo uns 2 pontinhos aqui para ficar bem seguro e corto a sobra e depois arrematamos os fios, tá? Eu vou fazer isso dos 2 lados, só essa costurinha, como eu já falei, se você já tem a sua forma de fazer, pode fazer, tá? Não tem problema. Vou fazer a minha aqui, vou arrematar, depois vou esconder todos os meus fios, arrematar e cortar as sobras. Quando chegar aqui, vocês vêm até o último pontinho aqui, tá? Pegando certinho até esse último aqui. Vem até o último e quando chegar aqui, vocês ainda façam mais um pontinho, pegando os 2 ladinhos, arrematando e dando um nozinho. Eu vou fazer dos 2 lados e volto com vocês. Finalizei aqui a costura dos 2 lados. Ficou uma belezinha a peça, olha.
Ficou muito lindinha. Agora nós vamos fazer o acabamento nas mangas e na gola. A mesma forma que vamos fazer aqui, faremos na outra manga e na gola, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o início, pegar um fio, pegar o fio, pegar a agulha de vocês e vamos iniciar aqui bem embaixo do braço. Vou pegar aqui um pontinho, ó, buscar o meu fio, prendo o meu fio, eu cruzo ele aqui para ficar seguro e subo aqui 3 correntinhas, que já vale pelo meu primeiro ponto alto. Vamos fazer uma carreira de pontos altos aqui, para poder fazer depois o ponto barra. Vou vir no meu próximo espaço, vou fazer um ponto alto. Agora aqui eu vou fazer um em cada espaço, tá? Eu tenho um espacinho aqui que dá certinho para pôr um ponto alto em cada um desses espaços, ó. Eu vou fazendo um ponto alto para cada um desses espaços. Onde eu tenho o meu ponto deitado, que quando entra aqui na lateral, nós temos o ponto deitado. Aí aqui cabe 2 pontinhos, faremos 2 pontinhos, tá? Aqui nós temos a emenda, então eu vou fazer um ponto bem aqui no meio. E vou seguir fazendo pontos altos onde eu tenho meu espaço. Só onde o ponto está deitado, que é na lateral, onde fizemos o ponto para finalizar carreira e iniciar, e aqui nós temos os espaços maiores. Então, aqui faremos 2 pontos altos. 1, 2. E desta maneira eu vou seguir por toda a volta fazendo pontos altos nesse espaço que o ponto está deitado. Faremos o ponto, 2 pontos altos. E nos espacinhos menores nós fizemos apenas um ponto, tá? E aqui são os espaços maiores, que é onde eu tenho o meu ponto deitado da lateral do trabalho. Então, eu vou circular o trabalho assim. Quando for finalizar a carreira, eu volto com vocês para mostrar, para fazermos o nosso ponto barra. Só fazer pontos altos. Eu circulei toda a cava com pontos altos. Aí vocês fiquem atentos que só vocês estando com o trabalho na mão, porque daí é muito intuitivo, né? Tem lugares aqui na frente que mesmo sendo espaço de ponto deitado, não ficou legal 2 pontos altos. Ficou muito, vai embabadando. Então, o lugar que você achar que cabe apenas um, aí você vai colocando, você vai encaixando ele de forma que ele fique justinho. Olha. Por exemplo, aqui teve lugar que eu só coloquei um. Porque se eu colocasse 2, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, ele começou a fazer uma ondinha. Então, eu coloquei um só. Então, isso aí é muito intuitivo. Você tem que estar com o trabalho na mão e você vai vendo onde encaixa para ele ficar um trabalho bem bacana, tá? Aí, vocês vão dando o capricho pessoal de cada um de vocês, que eu tenho certeza que vai ficar legal. Cheguei aqui no final da minha carreira, fiz o meu último ponto alto. Vou fechar aqui. Ao invés de eu fechar nessa correntinha, eu vou fechar nessas 2 laçadinhas do ponto seguinte. Fechei aqui com ponto baixíssimo, aperto. Agora, eu vou iniciar a minha carreira fazendo o ponto barra. Então, o primeiro ponto, eu vou passar a agulha por trás do ponto, busco meu fio, da maneira que fizemos na barra, e eu expliquei aqui para vocês, porque esse ponto fica parecendo um ponto alto em relevo pela frente. E subo 2 correntinhas, da mesma maneira que eu ensinei lá na barra. O próximo eu pego por trás. O próximo eu pego pela frente. Então, da maneira que fizemos a barrinha inicial, eu vou fazer aqui um ponto alto relevo pela frente, um por trás, um pela frente, um por trás. Muito importante, antes de qualquer coisa, vocês contem quantos pontos altos deu na volta da cava, que a mesma quantia que deu aqui tem que dar do outro lado, tá? Aí vocês encaixem certinho, se aqui deu 50, tem que ter 50 aqui, se aqui deu 60, aqui também tem que ter a mesma quantia. Então, vocês contem e ter números pares, para que dê certinho e finalize aqui da maneira correta, tá? Então, eu vou dar uma volta aqui todinha e volto com vocês. Circulei toda a volta da minha cava com ponto alto em relevo, cheguei aqui no último, da maneira que eu expliquei para vocês, aqui embaixo é a mesma coisa, é a mesma barra, tá? Agora eu corto meu fio, arremato aqui, puxo para dentro e vou fazer a mesma coisa nas 2 manguinhas, na outra manguinha e na golinha,
tá? Eu vou fazer o meu aqui, vou fazer meus arremates, aí eu vou puxar todos os fios para dentro e vou fazer o arremate bem bacana aqui na minha peça para ficar bem seguro. Aí é o capricho de cada um, eu vou puxando os fios para dentro e vou arrematando, passando por diversos pontinhos, tá? E corto somente a sobra. E aí, ó, ficou bem bacaninha a parte de acabamento da minha manga. E o que eu fiz nesta manguinha aqui, nesta cavinha, eu vou fazer nesta aqui e vou fazer aqui no decote, tá? Eu vou fazer e retorno com vocês. Finalizei o pullover, ficou muito lindo, já arrematei todos os fiozinhos, ficou perfeito, ele vestiu perfeitamente criança de 1 e 2 anos, já experimentei, ficou perfeito. Esta foi a nossa videoaula, vou deixar na descrição algumas sugestões de quantos centímetros começa outros tamanhos, mas são sugestões, lembrando que ele é múltiplo de 8, você faça as correntinhas, mas confere de 8 em 8 para dar certinho o trabalho, e se você quiser sob medida, tira a medida da circunferência do corpinho da criança e faça em correntinhas. Ou você pega uma camiseta da idade da criança, você tira a medida da circunferência da peça e também aqui dessa parte para você ver até onde quer ir a cava, depois da cava quanto que dá a parte das costas. Isso você pode fazer até por uma camisetinha, tá? Essa foi a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar todas as informações na descrição, material, tudo certinho lá para vocês. Se você está aqui visitando o canal, não está inscrito, se inscreva. Ative o sininho para você não perder nenhuma novidade, que está tendo videoaulas toda semana, várias peças lindas para esse inverno. Compartilhe em suas redes sociais. E se gostou do meu trabalho, não saiam sem deixar um joinha. Visitem a playlist para quem é apaixonado com o meu gorro, boinas, tem mais de 50 modelos de gorros diferentes, muitos exclusivos que eu fiz para o canal, boinas lindíssimas, cachecol um mais lindo que o outro, dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula, paro por aqui, aguardo vocês na próxima que vem vindo peças bem bacanas para o nosso inverno e a gente poder aquecer toda a família. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal!